Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, os que estão aqui no salão presencialmente e os nossos irmãos que estão assistindo pela internet, que possamos aproveitar bem esses instantes que no dia de hoje estamos recebendo. E hoje com um tema super importante. E com uma amiga querida nossa, que é a nossa irmã Silvia Viana, que vai nos falar sobre a psicologia da gratidão. Então, é imperdível mesmo esse tema, reflexões importantíssimas. Antes, vamos convidar para os estudos da casa. Hoje, na manhã de sábado, temos essa palestra pública com passes, temos a evangelização também acontecendo nesse horário das 9 horas da manhã, e 10h40, 10h45, temos uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, todos os sábados. Às terças-feiras, também temos uma turma de ESG, às 19 horas, e temos a reunião pública às 19h30. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estudamos o Livro dos Espíritos, e às 20 horas estudamos sobre a mediunidade. Então, olha quantos convites para nós estudarmos aqui na nossa casa. Não percamos, anotem, participem. Sempre importante e recomendável, né, que a gente sempre estude, sempre busque compreender os processos da vida. E hoje nós encerraremos o mês espírita de Belfor Roxo. Hoje não, amanhã, 16 horas, a última palestra do mês espírita de Belfor Roxo. Vai acontecer lá no Júlio Forém, uma instituição que fica em Heliópolis. Amanhã, 16 horas, o tema vai ser pensamento e oração. E quem vai falar sobre esse tema é a nossa amiga Deusa Nogueira, lá do Centro Espírita Leon Denis. Então, agendem. Amanhã, domingo, 16 horas, lá no Júlio Forém, com a Deusa Nogueira, pensamento e oração, fechando o mês espírita de Belfor Roxo. Vamos fazer a leitura da página para já irmos nos preparando melhor para o banquete que teremos. A página é a lição 159, que está no livro Fonte Viva, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na presença do amor. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando o semelhante por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância parece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia,
porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão nas trevas. Graças a Deus. Então, Senhor, envolvidos nas melhores vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, aqui nos colocamos uma vez mais, que possamos estar com os nossos corações generosos, abertos, nossas mentes aptas a compreender as mensagens que já trazemos, desde o canto desses pássaros que nos brindam, desde essa natureza que nos acolhe, desde, Senhor, tudo que recebemos de Ti e do Teu amor incondicional. Auxilia-nos, Mestre Divino, a superarmos as adversidades, as dificuldades que ainda trazemos. Auxilia-nos, Senhor, a seguir em frente, confiantes na Tua misericórdia e no amparo que recebemos todo o tempo. Nesses instantes que se seguirão, Senhor, que nossa irmã Silvia possa perceber as inspirações do alto em favor dos estudos da manhã. Que cada um de nós aqui possa vibrar positivamente pelo bem e pelo belo. Que assim seja. Então, eu passo a palavra para a Silvia, que vai nos falar sobre a psicologia da gratidão. Ele é para transmissão do microfone. Obrigada, gente. Bom dia a todas e todos. Muita gratidão, olha a palavra gratidão, tão popularizada nos últimos anos, nos últimos tempos, inserida na nossa linguagem, coisa que talvez há 10 anos atrás não estava tanto assim. Hoje em dia a gente usa a palavra gratidão com muito mais fluidez, facilidade, em substituição à palavra obrigada, obrigado. Nós dizemos e postamos muito aqueles dados nas redes sociais, gratidão. E Joana de Ângeles, em 2011, salvo engano, 2011, porque eu estou vendo aqui, é isso mesmo, a minha dedicatória aqui do livro, Psicologia da Gratidão, já veio trazendo para nós um estudo bem robusto, bem profundo, inclusive, que merece não só uma leitura superficial, porque se feita dessa forma, dificilmente nós conseguiríamos aprender o conteúdo que a mentora desejou transmitir. Então, se estudado pacientemente e profundamente, seja individualmente ou em grupo, tem muito a acrescentar no sentido de compreendermos o que de fato representa, o que significa a gratidão do ponto de vista espiritual e o quanto ela pode ser vista mais do que uma expressão vocabular incorporada naquela linguagem social em que você simplesmente diz gratidão, gratidão, e nota que há realmente um sentido de virtude na gratidão. Aqui inspirada mais profundamente, mais precisamente pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung, mas também acessando outras fontes psicológicas e psicanalíticas, mas principalmente baseada nos fundamentos da doutrina espírita, dos conteúdos que nós temos ali nos livros de Allan Kardec, obras subsidiárias. O livro traz, então, uma poderosa, uma potente fonte de estudo e aprofundamento sobre esse tema. Psicologia da gratidão, que é o tema das nossas reflexões de hoje. Nós hoje não temos nenhuma pretensão de querermos seguir o roteiro da Joana de Ângeles nesse livro, que, como dissemos, é de fato um livro de estudo, que precisa ser lido detidamente, de forma cuidadosa, cautelosa, calma e dedicada. Então, no finalzinho aqui do nosso momento de hoje, a gente vai acessar o livro, vamos encontrar um pequeno trecho para as nossas inspirações, mas a primeira dica é
se porventura você ainda não leu, ainda não encontrou esse livro no seu processo pessoal de estudos espíritas, vale a pena encontrar, ter ele como seu companheiro e montar um grupo de estudo sobre o que está aqui. Vale muito a pena no nosso processo de autoencontro e de crescimento interior e de pacificação emocional, acima de tudo. Posso indicar também na internet, a gente vai encontrar vários grupos de estudo virtual, não é, no YouTube, sobre esse livro, com vários companheiros do Brasil inteiro. E como na internet a gente encontra muita coisa e às vezes a gente fica perdido se a gente não tem uma referência, eu indicaria o estudo do livro A Psicologia da Gratidão com a Larissa Chaves, que é uma psicóloga que hoje está lá em São Gonçalo e que, não é, a Jane já está dizendo lá, ela é maravilhosa, ó, com o respaldo da Jane já. Então a gente já tem aqui se você se sentiu ou vier a se sentir empolgado, interessado por aprofundar no tema a partir do livro da Joana de Ângeles, procure lá no YouTube, estudo do livro Psicologia da Gratidão, por Larissa Chaves. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai se arrepender. Realmente, a Larissa, que é psicóloga de formação, psicóloga clínica atuante, palestrante espírita, ela tem uma linguagem que muito favorece o nosso entendimento. Então, procurem buscar. E a nossa abordagem aqui vai ser algo mais simples, mais palatável para a nossa dimensão um pouquinho mais superficial, cognitiva, mas que possa atingir os nossos corações. Vamos, então, para a nossa próxima tela. Eu pego aqui. Só aqui para o lado, Maria Clara, é isso? Aí em cima. Aqui. Assim. Em tudo dai graças. Essa é uma frase que a gente tem, talvez todo mundo tenha no seu inconsciente coletivo, não é? Que é de Paulo, 1ª Epístola aos Tessalonicenses 5:18. E o que nos vem à mente inicialmente é essa questão do agradecer por tudo, né? Por estar predisposto a encontrar um certo contentamento, uma certa finalidade em tudo o que acontece, mesmo que seja algo que nos provoque desprazer, desconforto, contrariedade, privação ou dor, e não unicamente por aquilo que nos traz alegria, expectativas atendidas, prazer, felicidade. E aí, então, a fé raciocinada que nós temos cultivada através do estudo da doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender melhor o que Paulo pode ter desejado nos dizer a partir de suas próprias experiências, da maturidade espiritual que lhe era peculiar, quando disse: em tudo dai graças, porque para nós espíritas, ou seja, espíritos necessitados de uma fé que esteja face a face com a razão, que esteja trilhando seus caminhos em harmonia também com a ciência, que possa fazer com que a nossa mente se torne de fato útil no nosso processo de transcendência pessoal, que a nossa religiosidade seja uma espiritualidade mais genuína e não apegada a dogmas religiosos, em que a gente precise aceitar aquilo sem questionamento. Essa fé raciocinada, quando nos fala de lei de causa e efeito, por exemplo, não é? De ação e reação, que nos mostra que tudo no universo obedece a uma lei de causalidade que fundamentalmente é uma lei amorosa. Justa, bondosa, mas fundamentalmente amorosa. Porque quando falamos de fé raciocinada, nós não devemos nos apartar do básico e do fundamental, que dentro das leis morais é a lei de justiça, amor e caridade. Somos espíritos criados por Deus e temos essa divindade íncita em nós enquanto espíritos que somos, então o amor está em nós, enquanto reflexo do nosso próprio Criador. Somos criaturas divinas,
Deus é amor, como nos disse o apóstolo João. Então, esse fundamento amoroso, ele não se aparta em nenhum instante do exercício da fé raciocinada. Mas nós, invigilantes que costumeiramente somos, muitas vezes nos esquecemos disso e nos dedicamos a esse treinamento mental, muitas vezes descompensando a nossa balança e dedicando às questões da razão e da mente muito mais peso, muito mais importância, deixando o prato do sentimento mais leve. Porém, a fé raciocinada é essa que pode, para nós, justificar, consubstanciar, fortalecer esse emprego do em tudo dai graças, não trilha apenas os caminhos da razão. Eu fiz até uma anotação aqui, com a qual eu tive contato pela primeira vez ontem. Eu não sei se vocês já conheciam essa frasezinha curta, mas muito sábia. Eu não sei qual é o autor, mas eu ouvi dos lábios do Roberto Crema. E ele disse assim: às vezes a razão tem razão, quando dentro dela palpita, rima, gente, rima, o coração. Então, às vezes a razão tem razão, quando dentro dela palpita o coração. Dentro da perspectiva da fé raciocinada, a fé espírita, nós temos aí a razão, que tenderá a ter razão dentro de cada um de nós, dentro dessa aprendizagem significativa que cada um tem individualmente, porque nós não aprendemos igual quando estudamos o mesmo livro, a mesma obra, ou quando estamos há tanto tempo estudando o mesmo assunto. Aprendemos a partir das nossas subjetividades, e elas são individuais, não é? Então, o coração está sempre presente. E a gente acessa esse coração dentro dos estudos doutrinários, em primeiríssima instância, de forma basilar, através do estudo do Evangelho. Então, esse contato direto com a mensagem, com o legado que Jesus nos deixou, através do exemplo, através das palavras, é aquela que mantém acesa a chama do coração, que irá fazer com que todo o nosso processo racional, de fato, possa fazer sentido para nós. Senão ele vai pairar apenas no campo mental e muito pouco ele vai produzir no nosso processo de autotransformação. A balança vai ficar descompensada. E se ela ficar descompensada, a gente não avança. Mas uma lei primordial que a gente aprende na doutrina espírita, a lei de progresso, que é irresistível, é a lei universal, a lei natural. Então, o progresso natural sempre haverá. Nós estamos imersos nessa lei divina. Mas, como seres conscientes que somos, espíritos, nós temos aí o papel de contribuir voluntariamente para que o nosso progresso, para que a nossa evolução se dê, não apenas naturalmente, mas com a nossa contribuição voluntária, com aquilo que nós escolhemos fazer, com as atitudes que nós escolhemos tomar, com os exercícios que nós escolhemos nos dedicar, para que essa evolução, então, não seja só aquela natural, que vai pelo arrastamento do movimento do amor divino, da harmonia universal, mas porque eu, enquanto espírito, enquanto ser consciente que sou, posso e devo exercer o meu papel na autonomia que tenho, no exercício do meu livre-arbítrio. Tanto mais eu exerço com consciência, mais ele se expande, mais ele se amplia. E ele não vai se expandir, ele não vai se ampliar se eu tiver a balança descompensada. Achando que apenas pelo uso da razão, da minha fé raciocinada, e me apartando do coração. A razão virá a ter cada vez mais razão se tiver o coração participante o tempo inteiro. Ele está sempre ali, mas a gente deixa ele adormecer, não é? Então, aqui a importância da gente perceber que, por mais racional que o estudo da doutrina espírita possa nos parecer, muitas vezes nós, de maneira invigilante, nos encaminhando muito mais para essa parte mental e deixando de nos dedicar às questões do coração, às questões do sentimento,
esse despertar de um estado de gratidão, e não a gratidão eventual, por termos recebido alguma coisa que consideramos boa, e muitas vezes consideramos essa coisa boa a partir das avaliações do nosso ego, e não a partir das avaliações do nosso ser mais profundo. Então, não é raro nós manifestarmos a gratidão, aquela vocabular mais entusiástica, quando temos as requisições mais superficiais das expectativas atendidas do nosso ego. Para aprofundar o olhar, então, e fazer um contato com o que possa ser a gratidão no sentido mais profundo, é indispensável trabalhar as questões relativas ao sentimento, relativas ao coração. Vamos encontrar instrumentos para que isso possa acontecer nesse uso do nosso livre-arbítrio. Gratidão, então. Temos ali uma representação do nosso cérebro e diferentes áreas cerebrais são ativadas. Hoje a gente tem acesso àquelas pesquisas que antes ficavam só no reduto dos pesquisadores. Antigamente, não chegava a público esses resultados das pesquisas. A gente tinha que ir ao médico, e o médico ia explicar para a gente, olha, acontece isso, isso, isso. Aqueles de mais boa vontade, aqueles médicos de abordagem mais humanista, já faziam isso antigamente. Hoje, os que não têm abordagem mais humana nem fazem, não é? Porém, mesmo com os médicos que não têm abordagem humanista, hoje a gente tem a internet, que precisa ser bem utilizada com consciência, para que a gente não seja enganado e não encontre abordagens sobre determinados temas que não sejam reais. Então, se nós tivermos uma boa orientação em relação a conteúdos idôneos, nós teremos acesso a essas explicações fisiológicas, neurofisiológicas, que são reais, que são resultados realmente de pesquisas acadêmicas, e nós podemos descobrir, por exemplo, os efeitos fisiológicos de qualquer atitude que a gente tome na nossa vida. Como que surge um bem-estar a partir de determinada atitude que tomamos? Há uma cascata de neurohormônios que surge, que é ativada a partir daquela atitude. E com a gratidão não é diferente. Gratidão pode ser exercitada. Não é? Tem um psiquiatra chamado Pedro, que eu esqueci agora o sobrenome dele. Ele tem um canal no YouTube chamado Neurovox. Já tem um bom tempo que eu não acesso, mas acessei para ver o que ele falava sobre a gratidão e incrementar um pouco mais a nossa abordagem. Na verdade, eu notei que revisitava, porque anos atrás eu assistia muito. Depois, se eu me lembrar o sobrenome dele, eu falo para vocês, mas o canal é Neurovox. Ele não é espírita. Pedro Calabres. Lembrei agora. E ele fala para nós sobre a gratidão, desmembrando em alguns tipos de gratidão. Vejamos aqui, então. Consciência racional. A gratidão como o resultado de uma consciência racional que temos. Uso da razão, ainda. Então, nós aprendemos que devemos ser gratos. Aprendemos com a nossa educação familiar, aprendemos com a nossa educação escolar, aprendemos na evangelização, no centro espírita, aprendemos estudando o evangelho. Então, através de mecanismos racionais de aprendizado, nós começamos a elencar uma série de situações pelas quais nós já entendemos, mental, que devemos ser gratos. E então nós começamos a nos sentir gratos, de fato. Porque flui, de certa maneira, para o nosso coração esse estado de gratidão a partir de um aprendizado racional. O que deve ser objeto de minha gratidão? Então, eu vou treinar um olhar grato, ainda sem muita habilidade para isso, perante determinadas circunstâncias e situações, já deixando aquelas que são exclusivas das expectativas atendidas do meu ego, começando a expandir um pouquinho mais. Então, eu estou aqui no Centro Espírita, nesse momento, acordei com saúde, abri os olhos, pude me levantar da cama e estar aqui. Talvez para muitos de nós aqui isso seja motivo, objeto
de gratidão genuína. Porque nós aprendemos que a saúde é uma dádiva, porque nós aprendemos que o funcionamento do corpo físico com facilidade é uma dádiva e conseguimos sorver bem-estar por nos notarmos nessa situação. Porque já estivemos doentes e já sabemos como é ter a privação da saúde em determinados momentos da nossa vida. Então, essa comparação salutar faz com que a gente passe a valorizar ainda mais a saúde e essa gratidão possa emergir um pouco mais naturalmente, mas ainda obedecendo a mecanismos de consciência racional, ou seja, uma consciência que desperta porque aprendemos, porque usamos mecanismos cognitivos para começar a flertar com ela e irmos nos tornando pessoas gratas. Ou, pelo menos, predominantemente gratas. Seres absolutamente gratos é algo que a gente vem trabalhando no planeta de provas e expiações, na condição de espíritos que estão trabalhando pela sua autoplanificação. Não seremos gratos o tempo inteiro. E aí, aceitando isso, nós facilitamos o desentranhamento da gratidão genuína. Quanto mais a gente briga com algo que percebemos que ainda não tivemos êxito, mais aquilo se fortalece. E quanto mais a gente observa num processo de autoaceitação, mais a gente abre espaço para que aquilo possa ganhar corpo dentro de nós. Parece paradoxo. Parece que deveríamos travar uma espécie de batalha interna para que aquilo pudesse começar a fluir. Sim, a metáfora da batalha é uma metáfora pertinente, não é? Porque existe ali uma oposição, não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu concebo como o melhor para mim. Então, eu empreendo esforços para transformar aquela realidade interna. Perceberam como eu pensei? A primeira palavra que me veio à mente, como um mecanismo vicioso ainda, é que eu preciso empreender esforços para banir. Não vai dar certo. Porque muitas vezes o que a gente deseja é eliminar, falando de gratidão, um perfil não grato. Então, eliminar seria um mecanismo mágico. Esse mecanismo mágico não está à nossa disposição. Como seres da natureza, nós fazendo parte dela na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, mecanismos de transformação estão à nossa disposição, de eliminar, de arrancar, de extirpar, não estão à nossa disposição. Então, quando nós estamos muito rebeldes a essa proposta, a gente continua insistindo nesse tipo de postura. Até que, num dado momento, a gente vai notar que não dá certo mesmo. E quanto mais a gente trava essa batalha nesse sentido de não aceitação, tanto mais aquilo que chamamos de imperfeição vai se manter, vai se enraizar, vai ganhar corpo em nós. No entanto, o processo de aceitação vai fazer com que abramos um espaço para que as virtudes essenciais, originais, que já estão inerentes a nós enquanto espíritos, possam florescer. Só irão florescer se forem cultivadas. Cultivo, e não arrancar, é o contrário. Em vez de eu querer arrancar o que está lá, eu vou cultivar aquilo que está dormitando em mim. A virtude, então, da gratidão. O doutor Pedro, então, fala para nós aqui da gratidão também como uma manifestação da nossa emoção. Quantas vezes? Eu acho que nós temos todos aqui muito mais históricos de momentos de gratidão, em que a gente expressa conversando com alguém, a gente expressa nas redes sociais colocando aquela foto por algo que aconteceu na nossa vida que despertou em nós naturalmente um reconhecimento pela graça de ter conseguido aquilo, de ter recebido aquilo, né? Acho que na mente de cada um aqui já passou, né? Já passaram alguns exemplos. Você se recuperar de alguma questão de saúde, você ter alta de um período prolongado de internação, uma cura, passar num concurso público, conseguir, quando você observa um filho também tendo êxito em algo, né? A gente tem um processo de alegria interna e aí a gente externa
aquele bem-estar sorvido, emocionalmente potente dentro de nós, como um estado de gratidão. E pode ser gratidão a Deus, gratidão a uma pessoa, gratidão ao universo, gratidão à natureza, gratidão a uma instituição, gratidão a qualquer processo que a gente entenda que foi o propiciador daquele impacto de bem-estar emocional tão potente dentro de nós. No estágio anterior, nós nem seríamos gratos. A gente só fica feliz e já parte para uma outra conquista. É importante a gente sempre partir para novas conquistas, mas sorver esse estado de gratidão emocional é legítimo. E a gratidão também vem daí. Então, a partir da familiarização com esses estados emocionais, nós vamos criando novos circuitos neuronais, não é? Novas aprendizagens, novas memórias de situações semelhantes, e, eventualmente, quando ela se repete, ou ela quase se repete e acontece de forma parecida, emerge um sentimento de gratidão, que não necessariamente é um movimento que se externa com o entusiasmo. Pode ser algo mais íntimo, algo de maior recolhimento, que nós de fato sentimos, nós não mais pensamos, não mais logicamos para ter que agradecer. É uma sensação, uma percepção mais sutil. E tão sutil que ela pode ser vivida em forma de contentamento, e a gente nem externa em palavras. Ou seja, nesse caso, a palavra gratidão, que lá na frente a gente viu que hoje está mais vulgarizada, e não que isso seja ruim, pulando dos nossos lábios, não é? Como um objeto de relação social, nem vem mais. Mas você sorve, você sente, você dá graças, como nos diz Paulo. E muitas vezes esse sentimento emerge também, curiosamente, de situações não prazerosas. Quando, por exemplo, você é capaz de se dar conta que está surgindo um processo de aprendizado, de amadurecimento interno, a partir de uma situação que te causou desprazer. Talvez para alguns de nós isso seja... Alguém possa dizer que nunca senti isso não. Se é doloroso, se é desprazeroso, não tem como eu encontrar em meio àquela vivência e àquela experiência nenhum vislumbre de gratidão ou mesmo percepção de amadurecimento. De fato, no momento em que a situação está em curso, o desprazer que nós sentimos visceralmente no nosso corpo, a dor física, a dor emocional, são tão pujantes que no nosso estado, do nosso nível de consciência atual, não é tão simples, naquele momento, a gente ter essa percepção e notar isso. Porém, para muitos de nós, já vem sendo bem possível encontrar esse sentido de contentamento e de gratidão e esse olhar de aprendizado, crescimento e amadurecimento a partir dos momentos de dor, depois que ela passa. Quando aquela dor mais intensa arrefece e nós temos a condição de estabelecer o olhar observador que revisita aquele instante, aí nós conseguimos localizar, notar, e também no nosso trabalho de autoconhecimento e de autopercepção, que tipo de transformação ocorreu em mim a partir de meus pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, a partir da minha maneira de me comportar, de falar, e que eu já noto que foi decorrente daquele estado de coisas doloroso, dolorido e sofrido. E então, eis que sim, pode emergir daí um sentimento de gratidão. Ainda assim, para muitos de nós, pode ser quase que impossível lidar com isso que eu falei como um dado de realidade. Mas o nosso olhar, enquanto espíritas, não deve ser um olhar de autocobrança. Então, a partir de uma abordagem como essa, por exemplo, nós começaríamos, se não logramos nenhum tipo de experiência desse tipo, a querer nos cobrar ou achar que nós somos atrasados, porque, nossa, que viagem, não. Momento de dor, desprazer, eu sofri, acabou, virou a página, bola para frente. Eu até entendo pela fé raciocinada que isso possa ter uma finalidade superior, mas daí eu sentir isso, eu vivenciar isso, há uma distância, mas lembra, a razão e o coração.
Em algum momento a gente vai precisar notar que esse processo de convergência ele não é externo, ele é interno. Então, cada coisa no seu tempo. E qual é o nosso tempo? Não é o tempo do outro. O que a gente lê e estuda, de forma alguma, poderia ser objeto de fomento de autocobranças, de culpa, ou de queremos empreender um mecanismo de pressa para nos alinharmos ou nos harmonizarmos com o que nós já vemos em outra pessoa, porque a consideramos mais evoluída. De forma alguma. No entanto, nós fazemos isso. Seja conscientemente, acreditando piamente que esse é o processo, seja inconscientemente, dada a nossa imaturidade espiritual ainda, a invigilância. Por isso, o exercício da presença é um exercício fundamental para que a gente possa descobrir as nossas trilhas pessoais. Não aquele caminho pavimentado pelo qual todos passam, pelo qual todos transitam. Ele foi pavimentado por outra pessoa, não foi por você. Então ele não te cabe. Ele não é seu, ele não é genuíno. Mas a gente quer. Tudo bem, a gente vai perceber que não é. Em algum momento a experiência vai mostrar para a gente que ele não serve para nós. O nosso pé não pisa ali, não se adequa. De certa maneira, a gente pode pensar na porta estreita, tentando sair do fundamento mais... Eu ia falar mais óbvio não é óbvio. Tentando sair um pouco da explicação mais comum da gente ler no Evangelho. Porque a gente pode pensar, bom, a porta estreita, ela é a minha trilha. Ela é única. Ela só serve para mim. É que nem uma roupa. Não é isso? Que tem um manequim. Mas a roupa tem um manequim, a roupa do manequim tal vai servir no meu corpo. Mas aquele caimento que eu olho no espelho e falo, não, serviu, ficou boa, é esse tamanho mesmo. Mas eu não vou comprar, eu não vou usar. Às vezes a gente compra e não usa. Porque a gente experimenta em casa com mais consciência, a gente experimenta em casa com mais presença. Na loja, a gente está com ausência. Porque na loja, muitas vezes, o que nos visita é um estado muito superficial de atração pelo objeto a ser consumido. E quando a vendedora pergunta, você gostou? E a gente abre, ficou lindo. Então, a gente compra a roupa. Ela pode ser do nosso manequim. Mas quando a gente experimenta em casa, a gente já não está mais envolvido por aquele ambiente da loja, que é o ambiente de persuasão para vender. Aquela energia, ela também ocupa o nosso mundo interno, nosso mundo emocional. E a gente acaba sintonizando com ela. Em casa tem presença, é a gente com a gente. E aí aquela vendedora invisível diz para a gente assim, em vez de perguntar, você gostou? Ela vai perguntar, como você está se sentindo com essa roupa? Assim como há os médicos mais humanistas que nos explicam, que querem nos ouvir, existem lojas aí que tem vendedoras que já perguntam para você, como você está se sentindo? Mas raro, né? Mas existe. É raro. Porque essa pergunta vai acessar dimensões mais profundas do nosso ser. Então, quando eu direcionar a minha atenção para não se eu gostei ou não gostei, porque eu estou vendo na internet as pessoas usando, porque eu sei que está na moda, porque eu sei que aquela marca é boa. É uma dimensão mais superficial. Não que não seja legítima, a gente tem liberdade. Mas quando ela pergunta a nossa, aquela interna, subjetiva, como você está se sentindo, eu vou acessar lugares em mim que são mais essenciais, que vão estar pavimentando a minha trilha pessoal, ou seja, a minha autonomia para a escolha daquilo que me serve e não daquilo que aparentemente está servindo às outras pessoas que não sou eu. A gratidão emerge desse lugar, em que eu posso ver com mais clareza. Então, eu transito da consciência racional para o sentimento. E eu vou descobrir, então, a gratidão como um sentimento. Como um manancial
de virtuosidade, que muitas vezes eu nem dou o nome de gratidão, porque um estado de humildade me visita, de leveza me visita, e nem sempre eu expresso que eu estou grata. A humildade não vê, não nomeia. A humildade não sabe. Se ela souber, ela não é mais humildade. É o comportamento, né, gente? O comportamento grato seria aí um estágio mais avançado. Deixa de ser um estado só interno de reconhecimento, seja racional, seja emocional, seja de sentimento ou perceptivo, e passa a transbordar. Eu passo a ter um comportamento grato porque eu me sinto grato perante a vida, perante o todo, me sinto grato. Uma gratidão localizada, ela tem início, meio e fim. Veio a partir de um estímulo, de um evento. Mas um estado de gratidão interna vai florescendo uma atitude grata perante a vida. E isso vai tocar em diferentes dimensões do nosso viver, nas nossas relações com as pessoas, com os seres, com as instituições, em todos os aspectos mais óbvios da nossa vida, mais triviais, da vida no atacado. A gratidão eventual, da consciência racional, é do varejo. Minha filha se formou, graças a Deus, conseguiu terminar a faculdade. É um evento, legítima demais, sentimento também, além de racional. Expectativa atendida, um pouco ego, um pouco sentimento, para lá e para cá. Mas o comportamento grato começa a emergir à medida em que essa gratidão vai tomando espaço da nossa maneira de ver o mundo, da nossa maneira de ver a vida. Quando eu vejo em eventos ocasionais, em eventos corriqueiros, no prazer e no desprazer, na alegria e na tristeza. Estamos no caminho. E estaremos no caminho se estivermos buscando cultivar a trilha individual. Porque se estivermos ainda na ilusão de que precisamos ir pela trilha de um processo que serve ao outro, mas não me serve, estamos andando a passos bem curtinhos. Né? Qualidade de vida do queixoso é muito diferente da qualidade de vida do grato. Nós somos o queixoso e nós somos o grato. Então a gente tem momentos assim, oscilações. Cabe a nós, no nosso processo de autopercepção, localizar se o nosso predominante nessas oscilações tem sido mais no queixoso ou tem sido mais no grato ou no neutro. Poderíamos colocar até um neutro ali, mais ou menos, né? Porque o grato não é ficar todo dia agradecendo, agradecendo, agradecendo. Não é uma pieguice, né? Já vimos essa questão da dimensão interna. Então, é como você olha a vida. Então, a qualidade de vida aqui é vista não necessariamente por aquilo que acontece na nossa vida, pelas circunstâncias externas. A qualidade de vida aqui é vista como aquilo que acontece no nosso mundo interno. Óbvio que o que acontece no nosso mundo interno é excitado por aquilo que acontece no externo. Tá certo? É para isso que a gente está aqui, encarnado. Para lidar, para aprender a lidar, para aprender a gerenciar essas questões externas, harmonizando com a interna e, a partir de um mundo interno mais equilibrado, melhor gerenciado, devolver isso para o mundo externo e poder compartilhar isso com esse mundo. É o nosso papel de autotransformação, que, consequentemente, transformará o mundo ao nosso redor. Essa abordagem aqui, que nós ouvimos da professora Lúcia Helena Galvão, ela fala de uma qualidade de vida interna, ou seja, são seus olhos, é o filtro subjetivo da maneira como você vê a vida e vê as circunstâncias e percebe as circunstâncias e sente as circunstâncias e interage com as circunstâncias. Então, se a gente for analisar um dia nosso de vida, ontem, por exemplo, está mais fresco na nossa memória. A gente pode tentar lembrar se foi um dia de queixas ou se foi um dia de gratidão. Quando você acordou de manhã, você tomou café da manhã, foi sexta, foi um dia útil, você foi para o trabalho, enfim. As coisas que aconteceram. O que você falou? O que você pensou?
O que você escreveu nas redes sociais foi queixa? Não vamos confundir queixa com aquela inquietação interna pela justiça, pela ética, não é? Pela equanimidade. É um campo que confunde às vezes, né? Mas o nosso vocabulário, a nossa linguagem também precisa ser trabalhada, porque ela é instrumento de manifestação interna. Eu posso ser claro nas minhas inquietações saudáveis, clamando e agindo por justiça, por igualdade, por fraternidade, não é? Numa denúncia, sem ser o reclamão, sem ser o queixoso. É diferente. Isso para nós ainda são sutilezas. Então, a qualidade de vida interna, a partir de uma postura grata, não é de uma pessoa que está numa fuga espiritual. Ah, agora eu quero ser grato, tá tudo bom, tá tudo bem. Tudo que acontece é porque Deus quis. É a lei de causa e efeito. Ela precisa passar por isso. Aí a gente começa a trabalhar com mecanismos cognitivos muito superficiais e rasteiros ainda, que é o das generalizações. Tudo a gente generaliza. É mais fácil. Dá menos trabalho. Não é? Mas a gente precisa se aprofundar, sair do campo das generalizações e observar cada situação como única. E aí eu posso me deter em cada situação, visitar o meu repertório racional, o que eu li, o que eu aprendi, o que eu sei, a partir de associações, conversas, comparações, palestras, livros, e visitar aquilo que eu sinto. As minhas inspirações, as minhas intuições, as minhas sensações físicas, que muitas vezes são sinais para atitudes mais conscientes. Se eu visitar só a razão, talvez falte alguma coisa. Mas se eu visitar só aquilo que o meu corpo me comunica, eu também posso me perder através de atitudes impulsivas, reativas, que colocarão tudo a perder. Por isso eu preciso do equilíbrio. Então, uma atitude grata, que vai me trazer uma qualidade de vida, de bem-estar, de mais saúde, visto que meu corpo, minha circulação sanguínea, minhas células, meu coração, tudo isso é visitado pela minha postura mental. Hoje, a neurociência já nos prova isso. Então, se eu quero essa qualidade de vida, esse bem-estar, esse estado de vigilância, de ânimo, para continuar vivendo, agindo e transformando, se eu mergulhar na queixa, eu vou trazer entorpecimento, como sensação física, palpável. E de onde eu vou tirar a força para continuar agindo e transformando? Nuvem de queixume não nos traz, não potencializa essa atitude aberta para nós nos jogarmos na vida. A atitude grata em si não é acomodação. Ao contrário, gratidão pela vida faz com que a gente queira mergulhar cada vez mais nessa vida e ser elemento transformador nela, primeiro na nossa e depois na externa. Então, assim, a gente vai desfazendo algumas conclusões que os nossos condicionamentos mentais ligados ao nosso ego querem nos trazer. Postura grata? Você vai ficar acomodada? Não é isso? Vai ver uma pessoa alienada? Nada disso. Peraí, mas não é isso, não é sobre isso que a gente está falando. Olha aí as generalizações. A gente generaliza e entra para a zona de conforto, que é, deixa eu ficar aqui, engrossar esse coro daqueles que caminham pela estrada previamente pavimentada, que não é a minha. Então, não estou indo para lugar algum. Sim, tem. É. 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 Tá sim. Como é seu nome? Dilma. Então, nós orgulhosos, nós temos essa conexão muito fácil com o nosso ego, né? Então, esse estado de autossuficiência, muitas vezes, ele fala mais alto. E essa noção de interdependência fica muito inibida. Esse reconhecimento de interdependência fica mais inibida.
Então, nesse campo de sentimento, ainda muito adormecido, enquanto a gente manifesta mais esse orgulho, mais exibido, cabe a nós realmente, se a gente está tendo vislumbres de consciência disso, empreender algum tipo de esforço que não é o da briga, mas o do cultivo desse olhar um pouco mais realista, porque é uma realidade que somos interdependentes. Não é uma questão de você querer ser bonzinho com as pessoas ao agradecê-las. É porque é uma realidade, né? Então, existem mecanismos, existem exercícios que a gente pode e deve fazer para mergulhar um pouquinho mais fundo e encontrar o lugar de uma visão mais clara. E a gente vai constatar, uau, não é que eu estou me tornando bonzinho, eu estou vendo as coisas como elas são. É assim, né? Isso mesmo. Então, na verdade, é esse aprender a ser. Aprender a ser. De braços dados com aprender as noções, com aprender as regras. Aprender a nos sentir, né? A localizar em nós como se manifesta o orgulho, como se manifesta o egoísmo, que tipo de atitude eu estou tomando, a partir de que perspectiva, que intenção eu estou tendo ao ter uma atitude que foi classificada como ingrata por alguém que convive comigo, por exemplo. Fulano foi ingrato. Esse é um exercício desafiador e muito bom. É desprazeroso a gente ser chamado de ingrato. Muitas vezes é doloroso. Algumas vezes, num exercício cognitivo, de tentar trazer à luz da razão os fatos, para a gente ver se a gente concorda mesmo com a pessoa, se a gente foi ingrato ou não, e à luz do sentimento, ou seja, o que me motivou a fazer aquilo. Qual foi a minha intenção? Eu dei voz a que tipo de sentimento quando eu falei aquilo, quando eu tomei aquela decisão? Quando eu tive aquele comportamento, como eu me senti durante? E como eu me senti depois? Exercício de encontro com a dimensão do nosso ser. Não é? Eu me senti bem. Numa dimensão mais profunda, mais coletiva. Talvez essa pessoa não tenha compreendido. Mas talvez realmente eu tenha dado voz aos meus impulsos, ao meu orgulho, e tenha sido impulsivo. E tenha realmente tido uma atitude que para ela se configurou como ingratidão, mas eu posso ter tido a mesma atitude para duas pessoas. E conforme cada uma delas trabalha em si essas questões de dar ao outro o direito de ser quem ele é, de fazer aquilo que naquele momento ele entende que é o melhor para o seu processo de crescimento interior, e eu só faço isso se eu estiver fazendo isso comigo, portanto, quando eu me inconformo com uma atitude pueril do outro perante a mim, rotulando-o como ingrato, ficando assim, noites sem dormir por conta daquilo, tenhamos a certeza, a gente também está sendo excessivamente julgador conosco. Não estamos nos dando a liberdade de agir perante aquilo que de fato estamos sentindo. Sentindo, um pouco mais profundo. Não é lá no ego, não. Senão, a gente vai fazer tudo no arrobo das emoções. Sentimento e emoção. Né? Então, o que é ingratidão? Não sabemos. A resposta vai ser sempre depende. E esse processo de notar a ingratidão do outro, talvez, gente, seria um momento de discussão, mas salvo em casos muito extremos. Falando do corriqueiro do nosso dia a dia, de questões comezinhas, de casa, de família, de trabalho, essas coisinhas que acontecem, isso se deve muito mais à nossa maneira de olhar do que à postura do outro. Quando nós dizemos muito que a pessoa é muito ingrata, a gente está falando muito mais da gente do que propriamente do que a pessoa fez. Quem é o protagonista da sua vida? Nesse caso, está sendo o outro mesmo. Porque é ele que está ditando as regras, os seus padrões emocionais. O que ele faz com que você se sinta dessa ou daquela maneira. É como se você tivesse entregado isso daqui na mão dele. Assim, passa aí. É teu. Né? Aqui tem um videozinho de 1 minuto, a gente está caminhando para o final. Deixa eu só prevenir. Tem uma palavra que antigamente era considerado palavrão. Tá? Mas não é para negar, é merda. Tudo bem?
Pode ser que no inconsciente nosso, a gente traz um histórico com essa palavra forte. Eu, por exemplo, trago, caramba, me lembrei agora. Gente, mas eu acho que eu já desfiz, porque quando eu vi o vídeo, eu falei, eu posso levar tranquilamente, mas eu vou prevenir o pessoal. Vou contar. Eu e minha irmã, na hora de dormir, a gente discutindo, cada uma na sua cama, discutindo, brigando, eu falei, merda. Meu pai, tadinho do meu pai espírita, palestrante, pai, você nem deve lembrar disso, mas você não vê esse vídeo. Meu pai saiu de onde ele estava e me deu um puxão de orelha. Foi a única vez que meu pai encostou a mão em mim. Meu pai nunca me bateu. Mas ele veio impulsivamente de onde ele estava, ele escutou o merda e puxou a minha orelha, me pegou de surpresa. Olha que coisa horrível, né? Mas assim, acho que eu desfiz, porque se eu trouxe para dentro do centro espírita a palavra, eu acho que eu já tirei esse negócio. Tá? Se meu pai... Só não esqueci. Lembrei agora. É aqui no meio? Você tem que aprender a escolher esses pensamentos da mesma forma que você escolhe suas roupas todo dia. Seu cérebro está sempre buscando evidências para confirmar tudo que você diz para ele. Você estoura na sua cabeça que sua vida não é média e nada dá certo. Seu cérebro vai buscar cada pista para saber confirmar isso. Isso se chama viés de confirmação, que acontece porque você tem um filtro na base do seu cérebro chamado sistema reticular atirador ascendente. E busca por pistas do ambiente, filtra elas até chegar em sua mente e confirmar o que você sente. E é por isso que quando você começa a praticar, nem que seja 30 segundos por dia, de reconhecer o que agradecer em sua vida, seu cérebro começa a buscar evidências para confirmar isso. Sua saúde mental começa a melhorar gradualmente. As atividades começam a aparecer. A sua mente está apenas fazendo o trabalho dela, buscando para confirmar a realidade que você criou na sua cabeça. Não seja intencional com a realidade que você está criando. Já que tem que escolher algo, por que não escolher algo positivo? Mais foco no negativo. Nem precisa falar a palavra passar, né? Essa questão, a gente está criando a nossa realidade. E aí o médico, o neurocientista, mostra para a gente os fundamentos e os mecanismos neurofisiológicos dessas escolhas que nós fazemos. Como isso acontece no nosso corpo, como isso acontece no nosso cérebro. Só que não basta entender e depois querer, é preciso treinar, é preciso exercitar. Se a gente fica no entender e no querer, não foi suficiente. São alguns passos internos na nossa caminhada pessoal de autotransformação. Mas parar neles não dá jeito. A gente sai da normose e entra num círculo virtuoso. Sai dos condicionamentos e entra num processo de presença. Como você se sente com essa roupa? Para eu escolher, eu sinto e começo a fazer escolhas conscientes. Escolhas não são entender e querer. Escolhas são fazer. Treinar. Aprendizado se dá por repetição. A gente repete queixa todo dia a gente cria uma qualidade de vida ruim, como disse o médico. Então, a gente precisa voluntariamente começar a repetir algumas posturas gratas. E aí eu trouxe para vocês essa foto do potinho da gratidão, não sei se alguém aqui já fez. Exercício de gratidão. Você pega um potinho, se você gostar de enfeitar, você enfeita bonitinho igual a esses aí, se não, não precisa. E aí, todo dia, você pode escolher de manhã, pode escolher à noite, você escreve algo pelo que você foi grato naquele dia. Procura algo pelo que você foi grato. Certamente vai começar pelas generalizações, porque eu acordei, porque tenho saúde, porque tenho paz, porque posso andar, porque minha filha se formou ontem, e depois você vai chegando nas sutilezas. Porque eu tomei esse café delicioso, e enquanto eu estava sentindo o gostinho do café, eu tive uma sensação de contentamento. Uau, fui grata pelo café da manhã. Coloca lá. Quando ele estiver cheio, você já fez por um mês. Você exercitou por 30 dias. Você está treinando neurofisiologicamente seu cérebro para que você possa se comportar e ter atitudes de gratidão. Nesse sentido, tua qualidade de vida melhora, teu estado de contentamento floresce. E você sim, agora sim, você, eu, todos nós, com esse exercício e com outros que existem, a gente vai exercendo autonomia para um estado efetivo de autotransformação. E a atitude ingrata do outro, não vai fazer nem mais diferença. Quem está ocupado é com a gente, não é com o outro. No Evangelho, os benefícios pagos com ingratidão trazem para nós esse fundamento aqui do Guia Protetor, em Sens, e o livro Psicologia da Gratidão, volto a dizer, traz para nós um estudo profundo. E finalizando, ela diz assim, Joana,
Normalmente, o sofrimento ceifa a gratidão. E o indivíduo foge para a lamentação deplorável, para a autoacusação ou autojustificação, comparando-se com as demais pessoas que lhe parecem felizes, destituídas de qualquer inquietação. De certo modo, sem as experiências dolorosas, ninguém pode avaliar aquelas que são enriquecedoras e benignas, por falta de parâmetros de avaliação. Então, no momento em que nós formos olhar as situações mais desafiadoras e dolorosas e queremos entender que esse tipo de abordagem não faz sentido, respiremos fundo, aceitemos aquele momento, vivenciemos, aceitemos as nossas queixas e lamentações, mas não deixemos de, no momento seguinte, nos trazermos de volta, fazendo um movimento de autonomia para um encontro mais autoacolhedor consigo mesmo, cultivando, então, a gratidão que já dormita como uma virtude íncita em cada espírito. Gratidão pela escuta, pela participação, pelos olhares, pela conexão. Gratidão aos bons espíritos. Obrigada, Jane. Obrigada, Maria Clara. E gratidão a Silvia, né, por nos trazer tão boa reflexão nessa manhã. Gratidão genuína. É muito bom, é uma abordagem que vale a pena nós revisitarmos. Está aí gravada no Facebook da casa, então nós podemos voltar algumas vezes, retomar, repensar e sermos gratos. Olha, Silvia, eu só vou falar, o seu pai não está assistindo a palestra, mas a sua mãe está. A Silvia é filha de uma grande amiga nossa, da nossa casa também, né? Então, nós queremos, nesses instantes, de profunda gratidão por tudo que somos, por tudo que recebemos da vida, por todas as experiências pelas quais passamos, por entendermos, mesmo que em princípio racionalmente, que são as mais favoráveis, que são as mais adequadas à nossa evolução, ao nosso crescimento. Queremos, nesses instantes, comungando nossos pensamentos, em gestos, em palavras, em sentimentos de gratidão à vida. E assim, Senhor, gratos, que possamos envolver também em fluidos benéficos os nossos irmãos da caminhada, em especial aqueles, Senhor, que nesses instantes encontram-se em momentos de maior desequilíbrio, necessitando que possamos pensar neles e pedir por eles ao nosso Pai. Que desta casa, Senhor, possam sair as boas energias, os bons fluidos, a fim de acolher e de cuidar de cada um de nós e de nossos irmãos. Em seu nome, querido Jesus, em nome de Deus, em nome de todo bem, agradecemos e encerramos a primeira parte da manhã de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar o momento do passe.